Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional, dia de chuva hoje. Então, vamos orar, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, se você quiser me acompanhar, claro. Senhor, colocamos-nos na Tua presença, Pai, nesse dia de chuva, nesse dia onde a chuva desce sobre todos. Entre essa chuva que molha ímpios e justos. Essa chuva que molha pessoas de todas as cores, homens e mulheres, crianças e velhos. Nessa chuva que não separa, que não escolhe a quem ou a qual planta vai regar. Colocamos-nos debaixo desta chuva, Senhor, em um mesmo lugar em relação a todos os nossos irmãos, para que o Senhor, que dá a quem quer, assim como dá a um, dá ao outro, possa também dar a nós. Pai, pacifica nosso coração. Leva-nos rápido ao arrependimento. Ajuda-nos a abrir mão e tirar a mão do pescoço do nosso irmão. Que nossa busca, tanto na vitória quanto na derrota, seja os teus pés. Que possamos estar sempre com os ouvidos abertos para a tua autoridade, repreensão e ensinamento. Que possamos estar sempre com os olhos abertos para ver o que o Senhor quer nos revelar no mundo e com o coração disponível para que a tua presença, junto da minha carne, faça de mim uma coisa melhor. Amém, Senhor. Porque essas são as combinações que não dão legalidade para força demoníaca alguma penetrar. Mas se houver aqui ou no lar de quem me assiste, qualquer energia demoníaca, qualquer força, potestade, principado, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você quiser respirar comigo, contemplar a vida, se você estiver angustiado, suporte a angústia até o final, como alguém que segura aquilo que precisa ser dissolvido pela luz de Deus. Mas se você estiver em paz, apenas agradeça, seja grato e adore ao seu Senhor. Hoje eu quero dividir com você uma palavra que eu fui ministrado antes de abrir essa live. E que fala um pouco dessa oração que eu fiz no início, onde Deus me convidou a abrir meus olhos, olhar para a rua e analisando a chuva, Ele me perguntou no coração: se a chuva caía sobre justos e injustos. E isso tem a ver com eventos que aconteceram no meu dia anterior e que tem a ver com a passagem que me veio à mente à medida que ele foi me ministrando e me ensinando. E eu vou trazer essa passagem e ver que efeito você tem, o que isso também te traz. E depois a gente conversa um pouco sobre isso para que toque um pouco mais fundo. Amém? Então nós vamos em Mateus 20, na parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores, a vinha é um campo de uvas, né? E tendo combinado com seus trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, a moeda da época, poderia ser qualquer valor em reais, mandou-os para a vinha. Mas o contrato do homem foi uma porção, um valor de dinheiro para aquelas pessoas. Saindo de volta às 9 horas da manhã, viu lá na praça da cidade outros que estavam desocupados e lhes disse:
Vão vocês também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Então o homem saiu de madrugada, contratou pessoas, combinou valor e mandou para o serviço. Depois ele saiu às 9, arrecadou mais alguns, meio-dia mais alguns e às 3 da tarde mais outros. E saindo por volta das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Então lhes disse: porque ninguém nos contratou, disseram. Então o homem falou: então vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegar aos primeiros, os que começaram de madrugada, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra os donos da terra, dizendo: esses últimos trabalharam 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a eles: amigo, não estou sendo injusto com você, você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui. Pois quero dar a esse último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bom, eu vou abrir algo aqui para você dessa parábola. E ainda que eu acredite que Jesus aqui já está anunciando o plano de Deus de logo nos próximos anos abrir o evangelho aos não-judeus, aos gentios. Jesus é judeu e isso aqui tudo está acontecendo dentro do judaísmo. Então essa história de gentil, de pregar aos não-judeus, isso aí é uma coisa que estava sendo preparado, mas aconteceu mais tarde, especialmente através de Paulo. Então ainda que eu acho que Deus está falando muito disso no reino dos céus, Deus também está falando com a gente sobre os critérios pelos quais a gente acha que uma pessoa vai ser salva ou merece ser agraciado por Deus. E Deus hoje me lembrou que o critério não é meu, o critério é dele. E que, por exemplo, todas as coisas que eu faço, que eu estudo, que eu ofereço para as pessoas, são muito mais sobre mim do que sobre ele. São sobre coisas que eu acho importante. São coisas que eu gosto, são coisas que ele abençoa, mas que são coisas que têm a ver comigo. Não tem a ver com o plano de Deus, não tem a ver com as pessoas lá fora. Deus pode muito bem, por um critério próprio, salvar e igualar espiritualmente uma pessoa que nunca fez um curso na vida e que não tenha necessariamente orado 8 horas por dia. Porque a gente tem uma relação, o ser humano, muito meritória, meritocrática. Então, eu costumo respeitar aquele que faz algo que eu admiro, acho incrível, mas eu não consigo fazer. Então, a pessoa ela nunca estudou um curso, mas ela ora muitas horas por dia, não. Então ela merece estar aqui na mesa do Senhor. Só que o Senhor veio me falar, assim como a chuva, e como nessa parábola, ele bota quem ele quer na mesa dele, pelo critério que ele quiser. Mas comigo, o acordo que ele fizer, o combinado, ele vai cumprir. Então a grande dificuldade nesse momento, às vezes, na nossa convivência com os nossos irmãos, é entender que o plano que Deus fez para mim e combinou comigo é comigo. E ele pode ter combinado um negócio muito diferente com o meu irmão do lado, com muito menos esforço, com muito menos fadiga, e até que eu soubesse desse combinado, eu estava feliz com o meu acordo, né? Aí quando eu começo a descobrir que os meus irmãos têm acordos mais fáceis, mas aí eu te pergunto, tu é do tipo de pessoa que se sente bem trabalhando todo dia, estando em movimento, estando em ação o dia inteiro?
É o tipo de pessoa que se sente bem, envolvido, ativo, orando bastante. Isso é o tipo de pessoa que se sente bem, mobilizando pessoas, criando projetos, estabelecendo coisas. Se você é, talvez Deus vai fazer um acordo contigo dentro desses termos. E o pagamento vai ser o mesmo daquele que não precisa de nada disso. Daquele que se sente bem dentro de casa de manhã até de noite. Que talvez vá fazer uma oração ou talvez não vá, eu não sei. Então, eu não sei quem vai estar do meu lado. Se eu tiver, né, na mesa de Deus em algum momento, se eu estiver vivendo a grande salvação, a grande libertação espiritual, eu não sei quem vai estar do meu lado. E eu acredito que vai ser uma grande surpresa e já me previno desde agora quanto a entender que os critérios que eu estabeleci para mim, pelos acordos que eu tenho com Deus, eles só servem para mim. Então eu desejo que você se liberte disso, eu desejo que eu me liberte disso, para que eu não venha medir as pessoas pela régua com que eu sou medido. Que eu não venha mais a estabelecer sobre a vida dos outros o que é bom para elas. Porque os critérios pelos quais Deus vai libertar vidas é do próprio Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, que o meu Pai, que o nosso Senhor Jesus auxilie tantas pessoas quanto for possível nesse mundo, e que os critérios que são seus, unicamente, possam alcançar essas vidas de uma forma que faça sentido, e, enfim, de que eu tenha a capacidade de suportar sem inveja, tanto da bondade do meu Deus, quanto do acordo que Ele fizer com os meus irmãos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo dia e que esse devocional faça um bom efeito em mim, mas em você também.